a forma mais saudável e a melhor forma de se perder peso sem perder performance. Ele me ajudou bastante nisso aí. O que eu falo de déficit de caloria, não só do carboidrato, né? Uma das coisas que mais vai fazer diferença para nossa performance é a quantidade de glicogênio que a gente tem. Aquilo, para tu perder mais gordura do que isso sem perder massa muscular, dá para fazer, mas tem que ser a longo prazo. E eu acho que o teu gasto deve estar em torno de... E a sua dieta agora está em 3.150 calorias. Fala, rapaziada, eu colhei aqui com o Joca. Pra quem não conhece, ele foi meu nutricionista na época que eu treinei powerlifting e depois que eu larguei o trabalho, comecei a focar 100% no parkour. Eu tava com alguns pezinhos extras e eu queria perder, e aí ele me ajudou bastante nisso aí. Ele tava vendo meus vídeos e aí ele mandou mensagem falando que tava achando irado, queria me ajudar a chegar no Mundial da melhor forma possível. Se ofereceu a me ajudar com a consultoria aí pra eu me alimentar direito e não sair comendo da minha cabeça. E ó, galera, eu também tenho um canal no YouTube, quem quiser acompanhar aí, acabei de lançar. Vou botar no card aqui um vídeo onde ele conta a história dele, pra ter referência assim, tipo, do background do Joca. Jogador de futebol americano, competiu em powerlifting no brasileiro, sul-americano. Da maioria dos atletas de power, assim, de alto nível do Brasil, eu tomo conta. Normalmente, quando você vai pesquisar sobre treinamento, como melhorar a força e treino e tudo mais, você acaba se deparando com os conteúdos do fisiculturismo. E essa galera, assim, eles são muito bons em deixar a galera no shape, mas eles não são tão bons em entregar performance para outros esportes, porque os caras não têm experiência. Pensa que, assim, essas consultorias de fisiculturismo, de estética, vão ser, assim, 299 querendo estética, e um cara ali vai querer pular mais alto, ficar mais forte, render mais no treino. A maioria não é esse o objetivo final. O objetivo final é ficar no shape. Então, tipo, obviamente que no parkour, no power, em qualquer esporte, assim, E performance, não? se o cara tiver com percentual de gordura menor e quantidade de massa muscular maior, ele vai render mais. Só que esse não é o objetivo final. Então, se numa dessa você fica buscando extremamente ali a estética, você pode se prejudicar no esporte e os parâmetros são diferentes. O cara tá lá o dia inteiro só vendo gente que é estética. Os parâmetros que ele tem de caloria, carboidrato, horário para comer, o quanto você gasta de fato no treino, Diferente. o que você vai chegar vai destoar muito do que 99% dos alunos, até mais que 99% dos alunos dele. Uma simplificação que até certo ponto funciona, mas assim, ainda mais quando você pensa num altíssimo nível, Vai fazer ela vai deixar passar muita coisa. Exatamente. Então a ideia é essa. Mas enfim, eu queria saber melhor como é que tá isso. Quando que você vai pro Mundial? Eu vou viajar dia 17, então eu chego em Vancouver, vai ser no Canadá a competição, dia 18. E aí eu vou ter 18, 19 e 20. E aí 20 já tem, tipo, vai ser um dia de preparação, assim, um dia que você vai poder ir na academia, que vai ser o campeonato, vai poder testar. Só que assim, eu vou competir mesmo no dia 21 Isso de que mês? de agosto, mês que vem. Tá do lado? Já comprou passagem, tudo? Já comprei passagem, já tá tudo marcado, né? Tá, beleza. Cara, o objetivo então é o parkour. Uhum. O campeonato mundial vai ser no dia 21 de agosto, que eu já vou colocar aqui como meta de até relativamente curto prazo. Fechado. Quanto que você tá pesando agora? Cara, eu me pesei em jejum hoje de manhã, isso fica nos meus vlogs, né? 77,600. Em março você estava com 78, quando você ainda estava fazendo o acompanhamento aqui, e antes, em janeiro, você estava com 79. Então agora 77,5. Eu acho que eu tenho muita flutuação de peso. Normal também. Que assim, às vezes a pessoa, ela olha o peso na balança, ela fala, meu peso é esse. Só que na real, o nosso peso é influenciado por 1 milhão de coisas, né? Em quanto de água a gente bebeu, quanto de fezes a gente tem, se você evacuou ou não. O momento de pesar, o melhor momento é sempre em jejum, que é o momento que está mais equilibrado. Tipo, acordou, vai no banheiro e se pesa. E ainda assim ele vai variar de acordo com o que você comeu no dia anterior, o que você comeu nos 2 dias anteriores, o que você bebeu de água ou não, como é que foi teu treino e tudo mais. Então o ideal é sempre pegar a média da semana, que é o mais próximo que a gente tem. Aí tu não precisa literalmente se pesar todo dia, mas acho que você já tem esse hábito, então de boa. Mas se você se pesar assim 3 vezes na semana, você já consegue ter uma noção. E realmente acompanhar a variação da média. Um dia deu 78,8, o outro deu 78,6, o outro deu 78,9. A média disso é 78,8. Tá vendo? Show. Na semana seguinte, tu começa lá, 78,8, 78,4 e 78,8 de novo. Legal. O peso está igual, 78,8. Mas não tá. A média, se você for fazer o cálculo direitinho, ela já caiu. Só que ela caiu assim, 0,2. A forma mais saudável e a melhor forma de se perder peso sem perder performance é o mais devagar possível. Porque basicamente você perde peso quando você tem menos energia do que você precisa. E para o esporte, para o treinamento, quanto menos energia você tem, pior vai ser a sua performance. Isso pensando no curtíssimo prazo. No longo prazo, isso pode até ajudar, porque você vai mudar a sua composição corporal, você vai ter menos percentual de gordura e pode ser que isso ajude. Agora, é completamente diferente. Você tá com nada de energia e você tá com um pouquinho menos de energia. Então, o principal termômetro que a gente tem
é acompanhar a média de peso. Se você está perdendo 0,3 por semana, 0,2, é muito pouco. Dificilmente vai atrapalhar a tua performance, entendeu? Agora, se você está perdendo por 1 quilo por semana, nas 4 primeiras semanas, até vai passar 4 semanas, sua performance vai ficar completamente destruída, exatamente. E aí a questão principal que a gente tem que avaliar é para esse campeonato mundial. Tipo, faltam 5 semanas. O quanto isso vai ser de fato benéfico. Você chegar lá muito mais leve, ou você chegar lá tendo esse último mês de treino super vantajoso e assim, super rendendo o máximo possível no treino. Comendo bem, recuperando bem, porque a ideia é quanto mais caloria você tem mais energia para treinar e se recupera mais rápido. Mas ao mesmo tempo você também não vai chegar tão leve. Aí tem que ver esse meio termo. Uma das coisas que mais vai fazer diferença para nossa performance é a quantidade de glicogênio que a gente tem. O glicogênio muscular é uma reserva de carboidrato que a gente tem no nosso fígado e no nosso músculo. Todo dia o teu corpo ele sintetiza glicogênio, mas ele também gasta glicogênio pra caramba. E como você está sempre comendo carboidrato e comendo caloria de forma geral, o teu corpo ele consegue criar glicogênio, né? Só que a questão é, se está sempre um pouco abaixo, esse nível vai estar sempre baixando. Cara, acima de 300 de glicogênio, 350, o teu corpo não vai sentir nada. O problema é que você está consumindo 300 de glicogênio. Quando chegar em 250, tu vai consumir tudo e aí não vai ter mais o que passar. Aí beleza, você até consome durante o dia, o corpo vai dar um jeito ali de se virar. Mas se você for mantendo sempre esse ritmo, daqui a 7, 8, por isso que eu falei, às vezes são 2 semanas, 4 semanas, às vezes são meses, vai chegar a algum ponto que o teu glicogênio, durante a prática do exercício, vai estar quase que zerado. Aí tu vai sentir a porrada. Por isso que às vezes dá pra você ficar 90% do teu tempo em déficit, que você não vai sentir, em déficit de caloria. Por que eu falo déficit de caloria, não só do carboidrato, né? Porque o nosso corpo consegue transformar outras moléculas em glicogênio. Então por isso que a caloria é o mais importante. Às vezes o pessoal pensa isso, né? Tipo, não vou comer carboidrato nenhum, então não tenho carboidrato no corpo. É claro que tem. O mais fácil de entender isso faz um exame de sangue, então a glicose não vai dar zero. Mas você fala uma gordura e carboidrato, isso? Exato, e proteína também. Uma parte delas, né? Tudo lá fazendo síntese. Isso, exato. Isso é gliconeogênese, que você vai gerar glicose através de outros compostos. Enfim, se você for seguindo nisso, tipo, durante muito tempo, mas em determinados períodos, se você fizer, por exemplo, um carboidrato, você vai ter ficado, tipo, a semana inteira queimando mais energia do que você está gastando, então você está em déficit. Mas nos treinos mais importantes a gente pode dar um up, que é uma forma de você tentar não deixar isso atrapalhar tanto o teu treino. Porque o teu treino, além de ser algo fisiológico, de que você está treinando, está ganhando mais força, mais resistência, no parkour também tem muito da técnica. Então mesmo que você não esteja gerando tanto o estímulo fisiológico para andar, você não está ficando mais rápido, você não está ficando mais forte, mas pelo menos naquele dia ali que você está com glicogênio alto, a gente garante que a tua técnica vai estar 100%. Quando você vai ficar cansado durante o treino, a tua técnica vai prejudicando. Aí, vamos lá. Qual que é a dificuldade de você fazer uma rosca bíceps? O nível de complexidade do exercício. Não só de baixo, cara. Exato. Então, se você errar um pouquinho a técnica ali, dane-se. Ou se você, sei lá, diminuir 5 quilos, não vai fazer tanta diferença assim. Agora, tu dá um salto mortal, pegando na barra, essas loucuras, a chance de você errar um movimento desse porque você tá cansado é muito maior do que você errar um bíceps. Só um ponto é que, tipo, esse déficit de glicogênio, ele atrapalha também na concentração. Com certeza. Com certeza. E o teu músculo, ele não responde. Porque é uma conexão que tem entre o nosso cérebro e o nosso músculo. A diferença é, na musculação normal, são exercícios extremamente fáceis de fazer quando comparado ao parkour. Por isso que às vezes o cara da musculação na hora do treino, ele não vai sentir tanta queda. Você, se estiver cansado, vai sentir muito, vai cair muito, entendeu? Essa é uma das grandes diferenças que o pessoal, às vezes, do fitness não entende. Tipo assim, mesmo que você não esteja com tanta energia a menos, já vai ser o suficiente para destruir o teu treino. E às vezes é isso, você vai tentar um movimento e não conseguir, o teu treino já foi ruim. Se o cara falhar uma repetição a menos, cara, não mudou quase nada, sabe? Ele ainda vai sentir o pump, ele vai se sentir cansado, ele vai voltar para casa, treinei bem. E fora o fator psicológico, né? Perto do mundial, tu começa a errar tudo. Então a ideia é, a gente, durante esses treinos, principalmente de parkour, e os que você julgar que são os principais, é o momento que você tem que estar bem. Em outros momentos, a gente pode até tentar tirar o lance do nutrient timing, que é tipo, a hora que você vai consumir determinado nutriente, faz mais diferença no teu caso, do que talvez para uma pessoa musculação comum não vai mudar quase nada. Resistido pra caralho. Como é que tá a sua dieta agora? E como é que tá, enfim, sua rotina também de treino? Então, tô indo pra academia 3 vezes na semana. Treino físico, tipo, musculação. Valeu Risas, de aliás, tá preparando meus treinos físicos. Aí, por exemplo, segunda, quarta e sexta. E depois treino de parkour. Agora eu tô pegando um pouco mais leve, só que eu acho que eu não deveria levar essa consideração, porque eu tô com o tornozelo meio zoado. Mas assim, eu tô, tipo, hoje eu fui lá na praia de manhã, tá ligado? E fui treinar parkour muito leve na rua. Entendi. Mas assim, no geral, eu treinaria em média 6. Você vai todos os dias? Quase todo dia treinando. E aí, de segunda, quarta e sexta tem os dois. Musculação e logo depois. Segunda, quarta e sexta, isso. É tipo, literalmente logo depois. Hoje, por exemplo, foi, Tá.
Beleza. E você vai então na musculação mais cedo e depois à noite lá na Roots. Isso, em teoria, é melhor. Na musculação antes? Não, você tem mais horas de intervalo entre um treino e outro. Ah, tá. Porque aí você consegue ressintetizar esse teu glicogênio mais rápido e chegar para o segundo treino um pouco mais completo. Demora em teoria de 4 ou 5 horas, a depender de como que você vai fazer essa reposição. Quanto mais horas você tiver entre um e outro, melhor. Entendeu? Como que tá a tua dieta? Você tá tipo de macro, tu conta tudo, mais ou menos? Eu não conto macro. Tipo assim, o que eu fiz foi pegar a dieta que eu tinha feito com você antes E tirar. e reduzir os carbos. É, tipo... Como que tá então isso agora? Tá, então... Ó, antes era aqui, aí você pode até botar isso depois, né? Aham, Era 80 de tapioca. então, 60. Tá. Virou 60. Uhum. 3 frutas, 2 ovos mantive, 60 gramas de leite mantive, 10 gramas de queijo mantive, aveia mantive e doce de leite eu tirei. Tá. Eu tirei doce de leite e diluí 20 gramas de tapioca. Tá, beleza. No café da manhã. E no almoço? No almoço, por exemplo, Tava 250 de arroz, 140 de feijão e 120 de proteína. mantive a proteína, o que eu diminui foi tipo 250 de... Só de macarrão. e aí dá o equivalente a 180 de arroz e 140 de feijão. No lanche da tarde era outra tapioca. 80 gramas de tapioca tem reduzido também para 60. E no jantar era 150 e 140 Eu fiquei em 150 de... macarrão só. Então eu cortei 70 gramas de... Tá, beleza. Cara, assim, pelo que você falou, não foram cortes tão grandes, mas pelo visto agora você tá tendo. Porque isso já era uma dieta que, tipo assim, teoricamente se eu treinasse, se eu estivesse dando na moral, Você já iria perder Perdeu um pouquinho de peso, né? Exato, só que aí como agora você ainda reduziu e tá seguindo 300% e provavelmente no treino também, tá sendo o suficiente para reduzir parece bem muito o teu peso. O que eu faria era voltar com a dieta desse jeito que tá. Porque tipo, já vai ter um aumento, mas não vai ser um aumento tão grande. Aí isso é legal de falar também. Às vezes as pessoas acham que vai aumentar a caloria da dieta e o peso vai subir, que é o mais óbvio de se pensar. Mas não é bem assim, porque se você está perdendo tanto peso assim tão rápido, é porque o déficit está grande. Vamos colocar que, por exemplo, você está com déficit de 1000 calorias. Se você aumenta 500 calorias na sua dieta, o seu peso continua caindo, só que ele vai cair bem mais devagar. Então, a quantidade de déficit e a quantidade de caloria que você come, ela não dita qual vai ser o seu peso na balança. Ela dita se o seu peso está subindo ou está descendo. Então, uma pessoa pode ter 150 quilos e comer 1000 calorias. E às vezes ela está falando a verdade. Só que provavelmente o peso dela está caindo muito. Porque a quantidade de caloria que você come dita se está subindo ou está baixando e o quão rápido está acontecendo. Entendeu? Então a ideia era só, para mim, aumentar um pouquinho. Cara, tem um efeito que quando eu voltar a comer carboidrato, meus músculos se encherem de mais água, eu vou ter um Também. Sim. Para gerar 1 grama de glicogênio você precisa de 3 gramas de água. Então basicamente seu peso multiplica assim, do que você comeu mais de carboidrato por 4. Né? Então se você tinha, por exemplo, você está com 200 de glicogênio, você vai passar para 500, você ganhou 300 gramas. Então na verdade vão ser 1,2 kg a mais de peso corporal. E porra, caralho, ganhei 1,2 kg de dia pro outro. Não, na verdade isso É só glicogênio e água. é só de 300 gramas de glicogênio. Isso, exato. E 900 gramas de água. É isso. Só que isso, na tua performance, já vai ter um efeito brutal. Mas a questão maior é disso da periodização nutricional, que é o seguinte, é exatamente esse paradoxo aí. Se eu ficar mais leve, eu vou ficar melhor no parkour. Mas para eu ficar mais leve, eu preciso comer menos. E se eu comer menos, eu vou treinar pior. E aí, como é que eu faço? Qual é o equilíbrio disso aí? A questão é, você tem que aceitar que em alguns momentos do ano você vai estar pior no teu treino. E isso é normal e 100% aceitável. É o lance da periodização, né? Você escolhe, beleza, esse período aqui eu vou estar pior e tranquilo, não tem nenhuma competição importante, não tem problema. Aí tem essa questão do treinamento, né? Tem o micro, meso e macro ciclo. A gente pode considerar que o micro ciclo é, tipo, a semana ou 2 semanas. O meso ciclo seriam 2 a 3 meses. E o macro ciclo, 6 meses. Tem outras definições, mas enfim, a gente pode pensar dessa forma. Você está ali no microciclo, ou no mesociclo pelo menos, mais importante que antes da competição principal. Por isso que para mim agora não adianta mais tipo, tentar perder. Porque você perdeu, Tá bem, show. Eu acho que a hora agora é só finalizar bem. E aí, obviamente a gente não vai sair aumentando de uma hora para outra, porque senão o teu corpo não acostuma. Mas a gente pode já aumentar para você começar a recuperar melhor e ficar nos treinos zero bala. Aí daqui a 2 semanas a gente vê como é que você ficou de novo, através lá do check-in, né? E aí eu vejo se vale a pena aumentar de novo. Porque eu acho que essa reta final, você não vai ganhar gordura e você também não vai perder gordura de forma significativa a ponto de melhorar a tua performance lá. Porque pensa que o objetivo final é performar bem lá. Mesmo que você esteja 1 quilo mais pesado, mas você está muito mais potente, muito mais rápido e muito mais forte, compensa. Compensa. E principalmente porque o momento mais crítico de treino, principalmente técnico, que você tem que estar mais afiado Dá fora todas as técnicas. Exato.
você tem que estar tudo no 100%. Então, não acho Eu tô agoniado se tornando espetáculo. Então, mas agora vai recuperar mais rápido também, você vai comer um pouco mais. É só voltar para a dieta que estava antes, então vai aumentar 20 gramas de tapioca de manhã, vai voltar o doce de leite, vai aumentar o almoço também, o carboidrato, o lanche da tarde também e o jantar também. Vai voltar tudo o que estava antes. Ainda é déficit, mas é um déficit menor. Seu corpo já vai ter uma melhora. E às vezes você sente assim, cara, ainda tá ruim, semana que vem, tu me avisa, eu mexo de novo. Como assim, dia muito cansado? Eu ainda tô exausto, mesmo que o aumento não foi suficiente, porque é um aumento pequeno. O teu treino já vai ficar melhor só porque você comeu um pouco mais antes. E isso também é importante, às vezes a sensação de fome, mesmo que você não esteja faltando energia em si, já piora o teu treino. Treinar com fome tira a força. É ponto final. É, que papo reto. Às vezes eu ia treinar na Volts, tipo, quando eu fazia o lanche da tarde em vez do almoço, ficava tipo, o treino inteiro pensando em comer, cara. Tipo, o almoço depois. Pô, é uma merda. Não tem como não falar que, pô, tu perde performance. É horrível. Esse foi o porquê da gente não aumentar tudo de uma vez. Na nutrição esportiva, é sempre uma extrapolação da nutrição clínica. E aí tem um dos conceitos que é da síndrome de realimentação. Que aí é assim, se você pega uma pessoa que está em inanição, está em desnutrição, às vezes a pessoa fez, por exemplo, uma cirurgia, ela ficou vários dias sem poder comer, vamos supor que ela precisa de 2.000 calorias para se recuperar. Se você no dia 1 colocar 2.000 calorias, ela morre. Quase que na hora, por conta dessa síndrome de realimentação. Porque o corpo ele não consegue lidar com a quantidade de nutrientes muito grande de uma vez só. E gasta muita energia, né? Tá tudo... E aí começa a ter um desbalanço eletrolítico, o sódio e o potássio fica alterado, pode entrar em convulsão, basicamente a pessoa vai morrer. Fica esquisito. Para resumir muito, assim, é uma fisiopatologia gigante, mas enfim. E aí, qual que é a ideia? Você vai fazendo testes, né? Então, você coloca a pessoa para, vamos testar 200 calorias e ver como é que o corpo dela responde. Conseguiu absorver tudo? Viu que não está com gases? Bota mais 200 no dia seguinte. E vai fazendo a progressão dia após dia. Porque, às vezes, o corpo dela não cicatrizou direito, não vai conseguir. E você vai fazendo essa análise. No esporte, é a mesma coisa, só que, basicamente, se a gente já entregar tudo que você precisa de uma vez só, teu corpo não vai saber lidar direito com isso e você pode se sentir meio letárgico, meio cansado, não ter tanta energia para treinar. É meio doido, né? Você está recebendo muita energia, mas é porque, basicamente, teu corpo ficou meses comendo 2.500 calorias, a gente não pode querer dar 4.000 de uma vez só. Por isso que a gente vai aumentar um pouco agora, daqui a 1, 2 semanas você vê, me fala, aumenta mais um pouco. E assim vai fazendo. A ideia por trás, a lógica por trás disso é basicamente essa. Então, agora a gente vai fazer a avaliação física através das dobras, com esse materialzinho aqui, que ele mede basicamente a espessura de alguns pontos específicos do corpo do Guido. E aí a gente consegue ver qual que é o tamanho dessa dobra, que é basicamente quanto ele tem de gordura, né? E aí ele vai ver, assim, isso aqui é por amostragem, né? Você não precisa provar uma sopa inteira para saber se ela está salgada. O corpo é a mesma coisa, a gente não precisa medir literalmente todas as suas dobras para saber o quanto você tem. A gente pega pontos específicos que vão servir de uma amostragem para entender, se ele tem esse somatório de dobra aqui, o percentual de gordura dele é mais ou menos esse. E aí a gente compara isso com o teu peso. Então, por exemplo, o somatório de dobras ficou igualzinho, só que o teu peso subiu 2 kg. Isso é bom, porque você está 2 kg mais pesado, só que você não ganhou gordura. Então você provavelmente ganhou músculo, né? Foi o que o peso variou. Pelo menos massa magra você ganhou. Aí pode ser esse aumento de água, de glicogênio, vai dar esse aumento na massa magra. Então, a ideia é que a gente consegue ter uma avaliação melhor do que só o peso. Fizemos aí a avaliação. O que mostrou? Nesses 4 meses, perdeu um pouquinho de gordura e ganhou um pouquinho de massa magra, mas muito pouco, muito pouquinho, Você perdeu 0,2 de gordura, 200 gramas de gordura, e ganhou 200 gramas de massa magra. Na prática, eu acho que ficou muito parecido, mas dá pra ver que você tá um pouquinho mais seco mesmo. E aí, em relação ao percentual de gordura em si, a depender da fórmula que a gente utiliza aqui, vai dar números muito diferentes. Na prática, a depender da fórmula, só pra vocês terem uma noção, isso varia de 4,4%, que eu definitivamente não acho que você tem, e a fórmula que está dando mais gordura aqui está em 9,6%. Eu acho que você deve estar em torno de 9, 8,5%, que é um percentual de gordura muito baixo. É aquilo, para perder mais gordura do que isso sem perder massa muscular, dá para fazer, mas tem que ser a longo prazo, senão você vai perder um, vai perder o junto. E isso impacta negativamente na performance. Exatamente. Então, eu acho que agora para o Mundial realmente parar, recuperar o máximo possível para você treinar 100%, aquilo que a gente já falou, e aí depois a gente tenta fazer esse trabalho mais a longo prazo para você ficar mais leve. E aí ficar cada vez mais seco e tal. Beleza. Aí as alterações aqui na dieta, a única coisa que eu vou fazer, além de aumentar isso, é trocar o horário do doce de leite, principalmente nos dias que você for fazer os 2 treinos.
Também é legal, depois desse treino de musculação ou BIC, durante, depois, nos dias que você for fazer a musculação e o parkour, mandar o isotônico durante, depois ali do treino. Por que isso importa muito? Se você logo depois desse treino mandar um carboidrato de absorção super rápida, no caso do doce de leite é um deles, nesse horário em específico, o teu corpo está mais sensível a captar carboidrato e a produzir mais glicogênio. Então, se nesse momento você manda uma quantidade de carboidrato rápida maior, o seu corpo suga tudo e vira tudo glicogênio. E aí você já chega para o segundo treino com mais energia. E faz diferença você mandar meia hora depois, 2 horas depois ou 4 horas depois, e faz diferença se for um carboidrato de rápida ou absorção lenta. Então, o que eu quero que você faça toma o teu café da manhã, vai treinar a musculação. Aí quando você voltar, você manda esse doce de leite, provavelmente junto com o teu almoço. Isso, exatamente. Ou muito perto. E aí, isso já vai ajudar você a repor. Também é legal, depois desse treino de musculação ou BIC, durante, depois, nos dias que você for fazer a musculação e o parkour, mandar o isotônico durante, depois ali do treino. Aí o termo isotônico é a parada que ele tem a mesma tonicidade do sangue. Que o isotônico você não digere. Ele bate na tua mucosa intestinal e você já absorve automaticamente. Por isso que é tão rápido. Se for muito concentrado, vai demorar um pouco mais. E aí, durante o exercício, isso faz diferença. Eu vou gravar um vídeo inteiro só sobre isotônico e vou lançar. E aí, eventualmente, eu vou botar no card de novo. E dá pra fazer ele em pó, caseiro, que eu vou fazer o vídeo e aí mando e você depois coloca aí pra galera. E ajuda nisso de você não baixar tanto o seu glicogênio muscular, principalmente nos dias que você tem 2 treinos. Porque ele, durante ou logo depois do exercício, principalmente durante, ele tem um efeito poupador de glicogênio, que é basicamente você usa o carboidrato vindo dele e evita gastar tanto glicogênio. Você gasta também, mas é menos. E aí você já chega para o segundo treino um pouco mais cheio, entendeu? Então, são coisas assim que são simples, mas tem a ciência toda por trás. Mas é isso, cara. A gente aumentou um pouquinho. Eu ainda acho que está menos energia do que você de fato precisa, mas a gente vai aumentar daqui a 1 ou 2 semanas. E aí, quando eu fizer a alteração lá, eu te mando pelo WhatsApp e aí você me relata como é que ficou. Beleza? Eu já troquei tudo aqui. Em relação ao macronutriente, quantidade de calorias, só para a galera saber também, eu acho que o teu gasto deve estar em torno de 3.800 a 4.000 calorias e a sua dieta agora está em 3.150 calorias. 3.100, vamos colocar essa forma aproximada. Antes ela devia estar em torno de 2.700. Então a gente já teve um aumento relativamente grande, de mais ou menos 350 a 400 calorias, que já vai te dar um efeito bom. E a ideia é depois a gente aumentar cada vez mais. Pelo menos no Mundial você chegar no 0 a 0 ali, já vai ser o suficiente para essa reta final que está voando. De proteína. No total da dieta é 165 gramas, que dá mais ou menos 2,1 de proteína. De carboidrato são 420 gramas, que dá 5,4, que é uma quantidade ok. Mas para a tua recomendação, eu gostaria de estar em torno de 7 gramas de carboidrato. Provavelmente estava com 4,5 ou 4, a gente já aumentou para 5,4 e eu ainda quero chegar a 7. Com uns 500 e pouco. Né? Isso, exatamente. E de gordura tá 1,1, que dá 85 gramas. E aí no total ali dá 3.100 calorias. Ficou em percentual 54% de carboidrato, 21% de proteína e 25% de gordura. Vocês veem que não precisa de tanta proteína, mais que 2 já não tem tanta necessidade. Aí, bacon. É importante. Aí, bacon. E de hidratação, o ideal é, além dessa estratégia do isotônico, quando tiver 2 treinos, ou se você tiver um treino que vai passar de 1h30, 2 horas, é bom colocar durante também. Mesmo que vai ser calorias a mais, vai valer a pena, porque vai melhorar muito a performance. Treino mais longo de 1 hora é isotônico, Isso. 1h30. Tem que ter, senão você vai estar perdendo performance. Hidratação geral no dia, de 35 a 50 ml por quilo de peso. Então você pesa ali, vamos arredondar para 80, 35, 8 vezes 3. Isso, entre 3 e 4 litros é o ideal. E se eu bebo a mais, tem algum malefício? Só mais de água? Pode ter, você pode ficar hiperidratado. É bom prestar atenção, não é que isso seja ruim agora, mas para performance durante a competição, às vezes você não vai conseguir manter o mesmo nível de entrada de água do que você está acostumado. E aí, às vezes, você está hiperidratado. Seu nível de água está aqui. A partir do momento que você para de entrar água, o teu corpo continua querendo eliminar muita água. E aí você pode acabar indo para um estado de desidratação. Então, o ideal é você estar no estado hidratado, que é igual para igual, o quanto você precisa. Que normalmente está dentro desse padrão que eu falei. Então, antes de competição, no dia anterior e no dia, ao longo da semana toda, né? É você ficar de olho se você não desidratou, porque às vezes com viagem, tudo mais, pode ser que você beba menos água do que você está acostumado. Vamos começar a contar a água dele? É isso, valeu. Fechou.
Valeu. Fala, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Joca realmente entende pra caramba de nutrição, dá várias dicas boas pra gente que tá buscando performance e não só estética, como ele mencionou no vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve no meu canal e no canal do Joca. Deixa seu like e comenta aí o que você achou. Comenta aí o que você gostaria de ver de vídeo relacionado à nutrição, que a gente acabou não falando aqui. E é isso, até o próximo vídeo.